Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Com muita alegria que estamos aqui nos reunindo na casa de Leon Denis, do nosso amado céu de Cabo Frio, e nós hoje vamos conversar sobre a lei de igualdade. Então, é um capítulo muito interessante para todos nós que abraçamos a doutrina espírita principalmente. Por que eu estou falando isso já de início? Porque é um tema que, se a gente não trouxer para junto de nós, primeiro, o conhecimento da imortalidade, acerca da imortalidade da alma, da justiça da reencarnação, da necessidade das nossas provas, das nossas tarefas, vamos dizer assim, como espíritos reencarnados, como espíritos encarnados, fica difícil a gente colocar em prática esses ensinamentos que Kardec trouxe para nós no capítulo do nosso Livro dos Espíritos, que trata da lei de igualdade, do nosso capítulo 9. E o título de hoje é Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Como o nosso companheiro leu, ele, durante as questões da 817 a 822, se nós observarmos, a gente vai prestar bastante atenção que foi falado algumas palavras repetidamente, que fala dos direitos e das funções. A palavra função foi a que mais foi repetida. Por quê? Será que tem algum motivo para isso? Vamos refletir acerca dessa palavra tão exposta pela espiritualidade para todos nós. É muito interessante a gente refletir. Então, mais uma questão muito interessante da gente pensar, que Kardec trouxe para nós essa necessidade por conta das próprias dificuldades que a gente vê com o transcorrer da caminhada nossa enquanto espíritos imortais, em várias sociedades, em vários povos, com vários entendimentos, aonde a gente vê, por exemplo, que existe algumas sociedades que a mulher ela é obrigada a andar atrás do homem, ela não pode aparecer, tem que ter o rosto velado, ela não tem direito, a gente vê direito a conversar com outro homem, seja de qualquer assunto for. Então, é algo muito interessante. Então, é uma questão muito delicada. Por quê? Porque a gente pode estar colocando à tona um entendimento da nossa sociedade que vai completamente de encontro a outras sociedades. Por isso, por isso é que logo de cara, na 817, quando Kardec pergunta se essa igualdade é diante de Deus, né? O homem e a mulher são iguais diante de Deus. Ele não falou assim, o homem e a mulher são iguais diante da lei do país A, do país B, diante de Deus. E os espíritos respondem com uma pergunta, fazendo com que nós venhamos a refletir sobre essa pergunta que foi feita. Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? É muito interessante essa contra-pergunta, por quê? Porque não foram as mulheres, pela história da própria humanidade, as mulheres, na sua totalidade, elas não foram, não estou falando, querendo falar num lado do mal, mas não foram todas as mulheres que sofreram essa questão da igualdade ou da desigualdade. Então, historicamente, nós tivemos grandes mulheres no sentido de mulheres que ficaram à frente de batalhas, mulheres que ficaram à frente de domínio de nações. Então, eu fiz um apanhado até essa semana que eu achei muito interessante. E a gente, logo de início, já como todos nós sabemos, a própria Cleópatra, né, que governou o Egito de 51 a.C. a 30 a.C.,
que era a rainha do Nilo. Então, ela conseguiu, com o seu encanto, com o seu magnetismo, com a sua capacidade de envolvimento, ela conseguiu, vamos dizer assim, transformar a cabeça de dois grandes poderosos, né? A gente teve também a chamada Maria Stuart, que governou na Escócia. Isso eu estou falando de governar, não estou falando assim de pessoas que tiveram uma tarefa, vamos dizer, para nós, entre aspas, simples, né? De governar. Então, essa Maria Stuart governou a Escócia de 1542 a 1567, com mãos firmes. Catarina de Médici, em Florença, na Itália e na França, governou de 1542 a 1559. E essa Catarina de Médici, nós temos até um livro escrito pelo nosso querido Luiz Antônio Mileco, que a gente teve a alegria de conhecer, que se chama Ecos de São Bartolomeu. Ela que promoveu aquele histórico, né, massacre da noite de São Bartolomeu. Então, são personalidades, e ela governou com mão de ferro também. Tivemos na China Hui Zetian, governou de 625 a 705, e foi a única mulher a se tornar imperatriz na China. Olha só, Ana Bolena governou a Inglaterra de 1533 a 1536, foi amante de Henrique VIII. Nesse curto tempo, ela conseguiu fazer a cabeça do rei Henrique, que para ele poder ficar com ela, ele inventou uma nova igreja anglicana, que permitia o divórcio. Olha só, para poder ficar com ela. Então, olha só a capacidade das mulheres. Isso é para a gente ver até como a forma de enaltecer da questão que não é só uma parte dessas desigualdades, não tem os direitos, né? Então, a capacidade do espírito. Desta união de Ana Bolena que nasce a Elizabeth I, que governou a Inglaterra de 1558 a 1603. Dessa união de Ana Bolena, que conseguiu mudar a cabeça do rei Henrique VIII. Catarina a Grande da Rússia governou de 1762 a 1796. Ela foi capaz de promover uma grande desigualdade social, que ela era muito soberba. Cresceu muito a desigualdade social durante o governo de Catarina a Grande. Então, isso aqui foi só alguns casos para a gente ver como que a mulher dominou bastante também na história da humanidade. Vitória governou Inglaterra, Irlanda e Índia. Olha só, Inglaterra, Irlanda e Índia, de 1837 a 1901. Então, são fatos históricos que nós temos, que a gente precisa ter esse entendimento, esse conhecimento, para a gente até dar o valor necessário. Mas, como a gente tinha comentado no início, como fica rico esse nosso estudo, como esse nosso estudo se enriquece quando a gente traz à luz da doutrina espírita, quando a gente traz à luz do conhecimento acerca da imortalidade da alma. Como que se enriquece para nós quando a gente começa a ir percebendo, a vislumbrando a possibilidade que cada espírito traz ao reencarnar, e junto dessas suas possibilidades, as suas capacidades e as suas necessidades transformadas em provas e necessidade de recuperação como espírito. Então, essa questão das funções, muitas das vezes, quantas, falando da desigualdade dos homens e da mulher, quantas vezes o papel é necessário que seja invertido para que essa criatura, ela, como espírito imortal, ela possa se ressarcir com a lei, vamos dizer assim, se recuperar com a lei do Pai. Quantas necessidades, quantas provas precisa esse espírito passar
para que ele possa vencer as suas dificuldades. Então, fica para nós esse entendimento. Então, quando Kardec pergunta na 817 se são iguais diante de Deus, ele pergunta, não concebeu a inteligência do bem e do mal? Quantas dessas personalidades que a gente citou aqui, quantas dessas personalidades utilizaram a sua capacidade para o bem? Quantas utilizaram para o mal? Quantas vezes esse espírito voltou para o teatro da vida para poder se recuperar com a lei de Deus? Então, é algo que a gente precisa ir entendendo. Na 818, Kardec pergunta, então, de onde provém a inferioridade moral da mulher em alguns países? E os espíritos respondem do domínio injusto e cruel que o homem adotou para com ela. Aí é muito interessante a gente refletir acerca da força física. Por quê? A própria constituição física da mulher, ela se faz de maneira tal aonde o seu próprio corpo ele é adaptado para receber uma nova vida, para receber no seu seio, no seu colo, para dar o alimento àquele recém-nascido. Então, há essa formação natural daquele corpo para aquele espírito poder cumprir as suas tarefas nesse papel feminino. Aí entra o papel do homem. Que ele fala, ó, é do domínio injusto e cruel. Então, não foi Deus que promoveu essa inferioridade moral sobre a mulher. Não foi ele que promoveu. Então, ele continua aqui, ó, é o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Se a gente voltar e voltar até para o próprio reino animal, a gente vê que isso acontece. A gente vê que entre os animais, o mais poderoso, o mais forte, vamos dizer assim, o mais forte, ele domina, ele consegue colocar debaixo da sua força aquele que não tem a força igual a dele. E o homem, nós também fazendo essa caminhada, vamos fazer essa caminhada de lá para cá, chegando aqui agora, nós aqui no nosso reino hominal, a gente ainda, com esse processo de desenvolvimento, a gente ainda traz muitas desses rudimentos e dessa falta de entendimento acerca dessa igualdade. Por quê? Por que Kardec pergunta dessa inferioridade moral? Porque existe a possibilidade de você tornar uma pessoa inferiorizada moralmente sobre você. Me ocorreu aqui na mente, no próprio livro Libertação, onde tem aquele momento onde o espírito fala para uma mulher, você é uma loba. Então, olha só, ele consegue magneticamente subjugar aquele espírito e fazer com que ele tome uma forma perispiritual. Esse é só um exemplo que a gente veio aqui bem rápido na minha mente, porque essa imposição, né, essa imposição psicológica, essa imposição sobre aquele outro que está ali naquele momento, naquela encarnação com um corpo feminino, porque o espírito não tem sexo, nós sabemos, mas ele precisa cumprir as suas necessidades, suas provas. Então, ele consegue, muitas das vezes, fazer esse domínio. Então, ele vem aqui e continua. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força faz o direito. E a gente vê as sociedades onde os homens no sentido de espírito imortal, o homem e a mulher, onde eles adquirem mais conhecimento, mais cultura, mais desenvolvimento moral, principalmente o desenvolvimento moral, junto ao desenvolvimento intelectual, onde essas desigualdades elas tendem cada vez mais a diminuir. É uma tendência a zero.
Então, é como se a gente estivesse partindo de um número alto até um zero. Então, nessas sociedades, onde, do ponto de vista principalmente moral e também do conhecimento, do ponto de vista intelectual, que é importantíssimo, essas sociedades elas tendem a ir em direção a zero essa desigualdade, onde as mulheres elas conquistam a nossa própria sociedade brasileira, com todas as dificuldades que nós temos no nosso país, com todos os problemas que nós vivenciamos, nós vivemos uma sociedade, vamos dizer assim, muito aberta com essa questão das desigualdades. Eu lembro na minha época de escola militar, onde na década de 80, no início de 80, na escola, quando eu entrei, foi junto com a nossa turma, teve uma turma feminina, a primeira turma do corpo militar feminino, na parte militar dessa escola de formação. E hoje a gente vê as mulheres aí, piloto de caça, as mulheres comandando todos esses aviões, as mulheres comandando aqueles aviões gigantescos lá das Força Aérea Americana, inglesa, de todas essas armas aí. Então a gente vê as mulheres comandando, a gente vê as mulheres em cargos de direção, de presidência, de empresa. Então essa desigualdade, desse ponto de vista, são nas questões das funções, como os espíritos vão começar a narrar para nós aqui, entendeu? Então, essa desigualdade tende cada vez mais a diminuir. Nós precisamos, de nossa parte, nós precisamos observar para que fique claro para nós acerca da doutrina espírita, nós precisamos observar todo esse caminhar do espírito, porque hoje eu estou o espírito vestindo um corpo masculino. Então, eu estou vestindo um corpo masculino. Mas eu preciso olhar visto de um ponto de vista espiritual, não somente de um ponto de vista material. Porque se eu olhar apenas do ponto de vista material, vai de encontro a mensagem que é de Leon Denis lá no início. O materialismo, vendo em nós apenas o organismo físico, faz da mulher um ser inferior pela sua fraqueza e a arrasta para a sensualidade. Então, olha, então, visto de um ponto de vista apenas material, eu sou mais forte que a minha esposa, eu vou dominar ela, vou dominá-la. Pronto e acabou. Eu sou mais forte. Eu posso me impor a ela, eu posso imprensá-la na parede, porque eu tenho força física maior do que a dela. Entendeu? Então, quantos lares a gente já pode ter observado, quantas uniões, em quantos lares a gente já não presenciou uma situação dessa, aonde, visto de um ponto de vista apenas material, o homem domina, né? Tanto é que tem aquela passagem que é onde ele fala: aqui eu mando e sou obedecido, e deveria dizer também, e também sou odiado. São os chamados tiranos domésticos. O que esses tiranos domésticos fazem? Eles impõem a força sobre, né, coloca a sua força sobre a fragilidade. Então, quantos lares o chefe de família, que era para ser aquele o que ia prover, o que teria mais a força, a capacidade, como a gente vê nos locais que tem o trabalho mais rudimentar, mais do campo, onde o homem usa a sua força física e ele leva para o lar, né, o alimento, o resultado do seu trabalho. Quantos lares esse chefe de família ele transforma em verdadeiro antro de maldade? E ele se sobrepõe em cima da esposa, em cima dos filhos que são frágeis, mas a lei ela vai buscar cada um de nós. Esses mesmos filhos frágeis vão crescer,
E eles vão, se não houver esse entendimento que a gente está hoje aqui buscando, porque senão não teria finalidade esse entendimento de Kardec trazido para nós pelos espíritos através dessas questões. Eles vão buscar, né, nós indo buscar esse entendimento, a gente vai entender o porquê dessas condições estarem ainda em muitos lares. Por quê? Muitos desses rebentos que foram tiranizados quando criança, eles se tornando adultos, quantos não vão se voltar contra aquele que é o seu pai consanguíneo, aquele que é o seu padrasto, aquele que é o seu tutor, aquele que usou de força física para impor moralmente situações, subjugar quantas criaturas. Então, é algo muito importante da gente analisar. Por isso, nas questões seguintes, como a gente falou, as funções. Por quê? Os direitos são de Deus, são naturais. Não está lá que ele fala? Ué, Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal? Então, na 819, Kardec continua. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? E a gente, antes de ler a resposta, a gente vai refletir. Com que objetivo Deus fez com que aquele corpo feminino fosse mais frágil do que aquele corpo masculino? Hoje a gente já vê que existem algumas condições que tem algumas mulheres que têm corpo. Hoje mesmo até a minha esposa estava me mostrando de uma conhecida que ela é sarada, ela malha, e a mão dela, se ela der uma abraçada na gente, no corpo da gente, não vamos ter chance. Mas, genericamente, aquela mulher que não faz, que não vai praticar nenhum exercício, a sua constituição física, né, salvo os especialistas, se eu estiver falando alguma besteira, que eu não sou da área da saúde, não tenho grandes conhecimentos acerca disso, mas, né, vamos dizer, genericamente, nesse termo, o corpo, a constituição feminina, você vê a musculatura, a questão da composição óssea, a estrutura dela é preparada para receber uma nova vida, como a gente falou anteriormente. Então, ela tem uma função, tem um objetivo, tem um caminho a ser seguido. Então, com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? E os espíritos respondem, para lhe indicar funções especiais. Que funções especiais seriam essas que a gente poderia aqui estar analisando? Quais seriam essas funções especiais? A maternidade, o cuidar da casa com carinho, o cuidar dos seus com carinho. Eu hoje mesmo, eu fui lá, passei um dia na casa da minha mãe, fomos lá resolver o problema lá de esgoto, que estava ruim. Eu não poderia pegar minha mãe e minha irmã, eu não ia chegar e mandar as duas fazer. Elas me informaram, ontem mesmo eu fui lá, ontem e hoje a gente lá, conseguimos resolver já uma parte. Então, elas duas lá dentro de casa, e eu lá com o rapaz que eu combinei para me ajudar, para ele fazendo, eu combinei para ele lá, a gente foi fazer a parte, vamos fazer como fala, né, fazer o serviço pesado. Então, eu fui fazer essa parte. Então, as funções, quando elas são colocadas naturalmente, a gente vê que não tem mistura. Não tem mistura, naturalmente. É a mesma coisa como a gente naturalmente está dirigindo e no meio de uma estrada, no meio de um trânsito, a gente vê um carro parado com o pneu furado e a mulher do lado de fora. Naturalmente, um homem de bom caráter, de boa índole, um samaritano, vamos dizer assim, né? Naturalmente um samaritano vai parar e vai chegar e vai ajudar. Olha só, meu filho, está precisando de ajuda? Troco para você aqui o pneu. 5 minutos ele trocou o pneu, colocou o step furado na mala e avisa, ó, vai para o borracheiro e conserta. Pronto. São funções que, quando elas são tratadas naturalmente, não há mistura. O problema é quando você começa a pegar as funções e a mulher, para ela poder se sobrepor àquela
aquele preconceito, aquela diferenciação que ela sofre. Eu estava vendo também uma matéria, a questão dos salários. Por que que uma mulher que é diretora de uma empresa e o outro é diretor de uma mesma empresa, de uma filial, dois diretores de filiais do mesmo nome, por que que ela vai ganhar 75% a menos que ele? Ela vai ganhar 75% do que ele ganha, por exemplo. Não tem explicação. Não tem explicação nenhuma para isso. Não existe explicação, porque ela tem o poder da caneta e o poder da decisão tanto quanto ele tem. E vamos aí, nós, homens, temos que botar nossa viola no saco, porque muitas das vezes, na grande maioria, a capacidade é muito maior do que a do homem. Isso a gente não pode, não pode. Eu trabalho na aviação, eu vejo pessoas, mulheres na aviação, e existe um time enorme, para quem não conhece, muitas mulheres e extremamente capacitadas. Agora, e outra coisa, eu também, na década de 90, eu lembro, numa empresa que eu trabalhava, tinha uma mulher, a Rose, que ela era mecânica da manutenção. E ela ia lá para baixo e trocava pneu de avião. E ela trocava pneu de avião. Acompanhava os voos que a gente fazia, rodava aí o Brasil para fora, para outros países, e a mulher danada. Uma mulher, não tinha nenhuma dificuldade. Então, só que ela abraçou essa função. Mas, normalmente, voltando para as questões das funções especiais, a gente vê que quando você entende e aceita naturalmente as funções, não tem mistura, não tem complicação, né? Aí os espíritos continuam. O homem sendo o mais forte, ó, a ele cabem os trabalhos rudes. À mulher cabem os trabalhos leves. E a ambos o dever. Vou até parar aqui. O dever. Então, num lar, as funções, se não houver nenhum confronto, as funções elas vão seguir naturalmente. Então, a gente vê quais são os grandes conflitos que a gente pode acompanhar hoje nas mulheres modernas, nos homens modernos, nas mulheres modernas. A mulher, ela vem, concebe uma nova vida, um espírito reencarna através dela, ela amamenta, ela fica aquele período junto do seu rebento, ela volta para o trabalho, ela trabalha, ela leva o filho para uma creche, se puder, e se tiver próxima do seu trabalho, interrompe um momento, vai amamenta ou tira o leite, dá para a criança, volta para casa, traz a criança, faz a comida, lava a louça, cuida da casa. Onde está a desigualdade aí? Por que que o homem ele não pode, o marido, na figura do marido, por que que ele não pode ir lá e auxiliar ela numa comida, auxiliar ela em aspirar a casa, auxiliá-la em lavar a louça, auxiliá-la em arrumar a cama, as camas? Quando há esse entendimento, as funções tanto do homem quanto da mulher, elas vão se tornando coisas muito simples de fazer. Agora, quando você determina, ou machista, de uma forma machista, que eu sou homem, eu não lavo louça. Pronto. Você se tornou um tirano. Por que que você não pode lavar uma louça se a tua esposa sempre lava a louça todo dia? Se ela, no mínimo, lava a louça 3 a 4 vezes ao dia. Por que que eu não posso dar um descanso a ela? Por que que eu não posso chegar assim, ó, me empresta um pouquinho da tua função, que eu hoje vou exercitar a sua função. Não é? Olha que coisa interessante. Então, a gente não pode confundir essas situações, né?
Aí ele continua para nós, ó, o homem sendo o mais forte, cabe os trabalhos, a mulher cabe os trabalhos mais leves. E a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a passar pelas provas de uma vida cheia de amargor. Aí a gente pensa, poxa, a vida já é tão difícil, já é tão complexa, já está tão complicada nesse dia a dia que nós estamos vivenciando, esses meses que nós estamos passando nessa luta que nós estamos atualmente. A gente imagina se dentro de um lar, se dentro de um lar não houver esse consenso, se dentro de um lar não houver essa possibilidade de ajuda do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, se a mulher também ela entende que o marido tem um trabalho árduo, um trabalho duro, trabalha até altas horas da noite, se ele não consegue chegar cedo em sua casa, então, a mulher também ela pode chegar e falar: poxa, meu filho, eu te auxilio, pode descansar hoje, que hoje eu cuido da criança, hoje eu cuido do filhinho, da filhinha. Então, quando tem essa possibilidade. Aí na 820, Kardec continua: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para escravizá-lo. Olha só que coisa interessante. Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para escravizá-lo. Se a gente olhar, vamos falar assim, lá da época do Brucutu, lá do início do Homem das Cavernas, a gente vê que lá as funções, elas naturalmente elas eram obedecidas. Essas funções, como ele diz, quando ele vai mostrando para nós, elas eram seguidas. As mulheres ficavam com as suas crias, inicialmente isoladas, cada uma com a sua, e lá procuravam o local protegido das feras, do relento, e ao homem, né, o mais forte, com mais força física, a ele era o trabalho de procurar a caça, e em algumas pequenas sociedades, já mais um pouco já que evoluía, a própria mulher também já tinha. A gente vê muito isso nos índios, aonde a mulher, algumas tradições, algumas tribos, os segmentos, a mulher vai em busca da caça, de determinadas caças. Ao homem cabe outras mais fortes, mais complexas, mas as mulheres elas também faziam. Então, aonde eles vão se auxiliando uns aos outros, essa diferença diminui, essa diferença ela tende a diminuir. Então, por isso que Kardec coloca nessa nota para nós que Deus apropriou a organização de cada ser as funções que deve desempenhar. Então, é como a gente falou lá no início, a própria reencarnação, a própria constituição física daquele futuro corpinho feminino, daquele espírito reencarnante que necessita estar num corpo feminino para cumprir suas provas, suas missões, que seja, ele vem com uma finalidade. Então, Deus apropriou essa organização com as funções que deve desempenhar. Se ele deu à mulher menos força, menor força física, deu ao mesmo tempo maior sensibilidade. Então, quantas vezes a gente vê a gente pode raciocinar dentro de um lar onde a mulher é aquela onde o problema para, onde as desavenças elas caem e elas não prosseguem, aonde em quantos lares a gente pode raciocinar de existir aonde aquela presença materna, não é só a mãe, mas a presença materna, aquele espírito materno, né? Até como uma vez o Divaldo narrando num seminário, ele falava: Jesus era homem, mas muitas vezes você olhava para ele com aquele sentimento amoroso, com aquele sentimento de mãe, aquele sentimento materno,
né? Aquela luz que espargia como aquele sentimento materno. Quantas vezes a gente pode presenciar isso, às vezes, nessas situações? Então, a mulher, né, tem essa sensibilidade, porque é dela essa possibilidade de gerar uma nova vida, um novo corpo ali sendo constituído. Em relação à delicadeza das funções maternais e à fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Olha a nota que Kardec coloca para nós, né? Aí a gente lembrou que lá no livro Consolador, nosso tempo já está se aproximando, lá no livro Consolador, Kardec, Emmanuel, perdão, na questão 189, foi feita uma pergunta a Emmanuel: o que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? E então é uma resposta enorme, maravilhosa, de se ler, não vai dar tempo para a gente ler toda, mas a gente pensou alguns detalhes. Então, Emmanuel nos diz, no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Então, é aquele lugar, não só no lar, mas é aquele seio materno, é aquele ponto de descanso, é aquele ser, materialmente falando, assim, aquela personalidade aonde os filhos e o marido saem para trabalhar, e aquele dia dificílimo, e quando chega você se revigora de estar junto daquele ser, né, que para você se torna angelical. Para você acaba se tornando um ser angelical. As mães, para muitos de nós, se tornam um verdadeiro anjo. É o anjo doméstico, é o anjo do lar, é aquele ser aonde você quer ir de encontro. Então, é como Emmanuel diz para nós, a missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus. A missão materna, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Olha só que coisa linda. Então, colocou no coração dessas mães a sagrada essência da vida, né? Como a gente realmente colocar essas mães próximo a um ser angelical. É lógico que a gente sabe que tem muitas situações, não é momento da gente narrar nada disso, vamos falar, as dificuldades a gente sabe que existe, mas para nós, como espíritas, é importante a gente entender o porquê, né? Algumas dificuldades existem realmente, e aonde a mãe não se dá com o filho, onde a mãe não é, nessa vida, não é aquele ser tão esperado, né, que a gente achava que pudesse ser aquela figura materna próxima, próxima a quase um ser angelical. Mas aí vem a doutrina espírita mostrar o porquê dessas situações, exatamente por causa da lei do pai, que faz com que nós não saiamos de lá da prisão. Então, muita gente não pagar o último centavo. Então, a gente está devendo, a gente precisa. E qual é o mecanismo mais precioso para nós, que Deus deixou para nós? É a justiça da reencarnação, é a reencarnação. Então, quantas vezes eu posso ter usado mal as minhas existências, ou a minha existência anterior, quantas outras, ter ludibriado seres de outro sexo, ter levado à ruína seres de outro, ter deixado pelo caminho seres que eu tinha me comprometido em auxiliar, e eu venho para o palco da vida, numa nova existência, onde aquelas marcas do passado, ela pode não vir para nós de uma maneira clara, de uma maneira translúcida, mas ela vem como forma às vezes, um antagonismo, às vezes, uma incompatibilidade fluídica, às vezes, uma incompatibilidade de gostos, de afinidade, de simpatia, de sintonia, mas para nós, para mim
para eu que sou um espírita, para eu que sou um espírita, para eu que sou um praticante da doutrina espírita, eu tenho o dever de entender essas situações e buscar os mecanismos necessários para superar. Aonde uma companheira, semana passada, num estudo na nossa casa de Bento Ribeiro, ela comentou com bastante tranquilidade. Eu sempre tive uma dificuldade imensa com a minha mãe, mas estou nessa vida lutando. E ela falou, e o que mais me marcou foi uma vez uma companheira falou, você precisa aprender a amar a sua mãe. Então, a pessoa não foi hipócrita, ela foi real, verdadeira. Eu preciso aprender a amar essa criatura. E você imagina se no meio dessas provas, no meio dessa dificuldade, eu venho na condição de ser aquele com a força sobre aquela que é mais frágil, como o esposo e a esposa. Se eu não buscar o entendimento disso e ficar apenas com essa visão material acerca da vida, eu vou pisar naquela pessoa, não tenha dúvida. Afinal de contas, a vida não continua, a minha visão é apenas material. Se eu tenho a visão apenas material e eu tenho algo que me dificulta no caminho, eu atropelo e passo adiante. Então, olha que riqueza que traz para nós a doutrina espírita. Por isso é que Leon Denis, ele na mensagem, ele traz para nós, falando, como ele diz, ó, mais o espiritualismo, com o espiritualismo, isso na nossa página de abertura, ele nos diz, a mulher revela sua fronte inspirada. Ela se associa estreitamente à obra da harmonia social. A essência da vida é o espírito, e nesse ponto de vista, o homem e a mulher estão igualmente divididos, visto desse ponto de vista espiritual. Somos iguais. Somos iguais, estamos numa existência, basta a gente ver essas personalidades todas que eu li no começo, que eu li no começo, todas essas personalidades, algumas fizeram muita coisa de bom. Algumas fizeram várias coisas que não foram boas. Então, outras fizeram grandes feitos. A gente deveria ter colocado aqui uma Madre Teresa de Calcutá, a gente que lutou contra todo um sistema onde queriam que ela ficasse reclusa num lugar, e ela falava, eu não vou ficar aqui rezando e orando a Deus enquanto tem miserável lá fora. Então, ela lutou contra um sistema, ela foi de encontro à dor, à dificuldade, mesmo tentando fazer com que ela se tornasse um ser inferiorizado em relação àqueles que o tentavam colocá-la sob seu guante. Então, ela lutou. A gente poderia colocar aqui uma Joana d'Arc, a gente poderia ter colocado aqui uma Irmã Dulce, e quantas outras personalidades a gente deveria ter colocado aqui, para que a gente pudesse ver que esses espíritos, não só espíritas, mas verdadeiramente cristãos, porque as mensagens do Cristo e todos os seus ensinamentos foram deixados para nós, né? Foram deixados para todos nós, para a humanidade, até para os povos que ainda não conhecem o cristianismo, mas a mensagem do Cristo chegou a todos os pontos do planeta, até para os que ainda não o conhecem. Tudo bem, mas ele não desiste de nenhum de nós. Então, ele vê nessa figura onde a mulher adúltera, ele traz para nós aonde a mulher inferiorizada porque ela tinha cometido uma falha. Mas quem fez com que ela cometesse aquela falha? Aquelas falhas não eram exatamente os homens? Então, um ser inferiorizado moralmente,
Por isso ele diz, então você atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Ou seja, vocês são fortes com o braço para jogar uma pedra pesada e tantas pedras até tirar a vida dessa pessoa. Mas eu quero ver quem é forte moralmente para jogar a pedra que não tenha pecado, não tenha cometido pecado, ou que não tenha feito com que ela chegasse àquela situação. Olha só, que reflexão importantíssima para todos nós, quando o Senhor Jesus deixa essa passagem da mulher adúltera. Então, o papel da mulher na humanidade é um papel onde a gente fala, ela é esse ser que hoje, como Leon Denis fala, com o espiritualismo, com a doutrina espírita, ela vai se desembaraçando dessas teias que foram traçadas, na maioria das vezes, pelo próprio homem, que foram trançadas. E ele fala, através do espiritualismo, a mulher se desembaraça do abismo dos sentidos e se eleva para a vida superior. Sua alma se ilumina com o mais puro raio, seu coração se torna o foco de sentimentos ternos e de paixões nobres. É onde a mulher se sublima. É onde a mulher, a gente vê, a gente acompanha no nosso movimento, a gente pode falar do que a gente acompanha, a gente vê no nosso movimento espírita o papel dessas mulheres, aonde Leon Denis, nesse mesmo capítulo do livro No Invisível, ele fala para nós da mulher médium. No nosso trabalho de atendimento, de socorro aos nossos irmãos equivocados com a vida e após a vida, a gente vê o papel da mulher emprestando aquele corpo com todo o amor que eu digo com toda a certeza. Me perdoe os espíritos se eu estiver equivocado. Não encontraremos um homem, um corpo físico masculino com a capacidade de amar, de receber próximo ao seu corpo físico um irmão dementado numa situação dolorosa que muitas das vezes nós não conseguiríamos nem estar junto deles. E ela, com aquele sentimento materno, ela com aquele sentimento amoroso, ela abraça aquele irmão e ela, junto com aquele que está esclarecendo, ela quantas vezes diz para ele em pensamento e em sentimento: vem, meu irmão, para junto de mim, que eu te recebo. Quantos espíritos no mundo espiritual, mulheres, mães, que adoram ser mães e se dedicam a receber esses irmãos no corpo de carne, numa próxima existência, formando esses locais onde a gente olha muitas das vezes e fala: como isso é possível dentro dessa comunidade, desse local insalubre, essa mulher ter 8, 10 filhos e ainda pega o filho do vizinho? São esses espíritos que se sublimam. E lá no plano espiritual elas formam grupos de espíritos que amam ser mães e ajudam a quantos espíritos que querem ser mães e, por conta das suas provas, ainda encontram dificuldade de abraçar aqueles que muitas das vezes podem ter sido seus desafetos ou não, mas esses espíritos amorosos que se sublimam, eles se emprestam e amam seguindo as mensagens do Cristo. Que Jesus nos abençoe, que possamos refletir muito acerca desse capítulo, que para nós é um capítulo que fala muito em nossos corações. Muita paz a todos.